Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Hoje nossa aula será sobre o conteúdo de reconhecimento de figuras geométricas espaciais. Então, o nosso título hoje, reconhecimento de figuras geométricas espaciais, ok? Então, reconhecimento de figuras geométricas espaciais. Nas séries anteriores, você já estudou sobre o formato de paralelepípedos, prismas em geral, pirâmides. Hoje, em nossa aula, retomaremos esse conteúdo estudando com mais propriedades essas figuras geométricas. Falaremos sobre os corpos redondos, cilindro, cone e esfera. Essas figuras estão presentes em nosso dia a dia com muita frequência. Gente, observe que paralelepípedo, prisma, os cones, os cilindros, são figuras geométricas espaciais, ou seja, elas possuem pelo menos 3 dimensões. Então, nós não estamos aqui num contexto de geometria plana, mas sim num contexto de geometria espacial. Então, um exemplo aí seria essa caixa de pizza. Ela aí tem um formato de um prisma. No caso, aí seria um prisma octogonal, porque a tampa dela é formada por um polígono de 8 lados. 3 em cima, 3 embaixo e 2 ali laterais dariam 6, Então seria um prisma octogonal. Esse chapéu aí de bruxa de Halloween tem um formato aí que lembra um cone. Uma lata de refrigerante tem um formato aí que lembra um cilindro. Então essas figuras a gente vai estudar justamente hoje. Não só elas em termos de apresentação, mas em termos de propriedades, definições e características que as diferenciam. Então, primeiro vamos ver os prismas. Prisma, gente, é um tipo de poliedro formado por duas bases poligonais, ou seja, as duas bases são polígonos, que são entre si paralelas, certo? Distintas no caso, e congruentes. A região do espaço compreendido entre essas duas bases forma uma figura espacial que a gente vai chamar justamente de prisma. Então, gente, a superfície de um prisma, que seria a casca, seria ali onde a gente pega a figura, é formada por duas bases que são paralelas e congruentes, como já falei, você pode pensar em tampa, e pelas faces laterais. Essas faces laterais em um prisma são sempre paralelogramas, ou seja, aqueles quadriláteros que possuem pares de lados paralelos e congruentes. Então aqui, gente, vamos aqui ver os exemplos de prismas, perdão. Então aqui no caso, a figura em A e a figura em B representam prismas, certo? Repare que nós temos sempre duas tampas e elas são iguais, elas são congruentes e elas são paralelas, ou seja, elas pertencem a planos paralelos entre si. A região compreendida entre essas duas tampas, limitada pelas faces laterais, é justamente o prisma. Na imagem B, nós temos aparentemente uma figura um pouquinho tortinha, inclinada, mas ela também é um prisma, porque ela obedece à definição. Nós temos duas bases paralelas e congruentes, ok? Aqui nós temos outros exemplos de prisma. Nós temos aí um prisma triangular, um prisma quadrangular, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal. Em todos eles, gente, acontece o que está na definição. As bases, uma em cima e são polígonos, certo? As faces laterais são paralelogramas, então todas elas estão dentro da definição e, portanto, representam prismas. Uma caixa de leite também a gente pode pensar como sendo um prisma, se a gente ignorar essa parte de cima aí, a gente pode pensar aí que, na verdade, a parte de cima também seria um prisma, seria um prisma triangular. Mas aí seria a união de dois prismas, um prisma quadrangular e em cima um prisma triangular. Um cubo mágico, gente, também representa um tipo aí, no caso seria o famoso cubo, que é um tipo de paralelepípedo bem especial. No caso, gente, os paralelepípedos são justamente quando a base dos prismas são paralelogramas, ok? É um caso especial de prisma.
Então, gente, ó, os prismas são classificados de acordo com o tipo de polígono da base. Então, por exemplo, sendo a base de um polígono de 5 lados, então a gente vai chamar esse prisma de prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, vai ser um prisma hexagonal e assim por diante. E como eu já falei, quando as bases são formadas por um paralelogramo, fala que trata-se de um prisma que é um paralelepípedo, ok? Sendo a base de um prisma formada por um polígono de n lados, necessariamente a superfície desse prisma terá duas bases, que são as tampas, n faces, todas em formas de paralelograma. Gente, as faces laterais de um prisma são sempre paralelogramas, porque nós temos pares de lados que são congruentes e paralelos, o que define um paralelograma. Essa última definição, n faces laterais, todas em formas de paralelograma, forma o que a gente chama de superfície lateral, ok? Então essa é a descrição de um prisma, gente. Então agora vamos ver um pouquinho sobre pirâmide, certo? Vamos aqui definir o que é uma pirâmide. Considere um polígono pertencente a um plano alfa e um ponto V que não pertença a esse plano. Definiremos como pirâmide a união, a reunião de todos os segmentos de retas que possuem uma extremidade em V e outra em um ponto qualquer pertencente ao polígono citado, ou seja, aquele polígono da base alfa. Esse polígono será chamado de base da pirâmide e o ponto V de vértice da pirâmide. Professor, que definição difícil. Então, vamos ver os exemplos. Então, a pirâmide, gente, tem esse formato aí característico. Nós temos um vértice e uma base. E todas as arestas laterais, né, a gente chama de aresta, essas linhas, elas concorrem para o ponto V. Então, isso aí é uma identificação que você faz intuitiva para a pirâmide, certinho? Então, o nome de uma pirâmide se dá também de acordo com a quantidade de lados do polígono da base. A superfície de uma pirâmide em que o polígono da base possui n lados é formada por n mais uma faces, sendo uma a base e as demais faces laterais, né? E as demais faces as chamadas laterais. Quando a gente tem uma pirâmide reta, ou seja, aquela pirâmide em que a projeção do vértice no polígono da base se dá em seu centro, né? O polígono da base ali é um polígono regular, a gente pirâmide, né? As faces laterais são triângulos isósceles, triângulos que possuem pelo menos dois lados congruentes. Tá? Então essa, gente, é a definição de pirâmide de alguns de seus elementos. Possui uma base, as faces laterais são formadas por triângulos, certo? Nós temos um vértice, que é um ponto fora da base, para o qual concorrem as arestas laterais, e assim por diante. Então aqui nós temos exemplos de pirâmide, gente. Falar em pirâmide, não falar em pirâmide do Egito, né? Não é falar em pirâmide. Então aí você tem um formato clássico de pirâmide que são pelos egípcios, gente. Então aí nós temos um exemplo claro de pirâmide, um exemplo aí bem ilustrativo e real, né? Essa figura aqui também representa uma pirâmide, nessa pedra aí que pode servir. Aqui no caso nós temos uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado, é um quadrilátero, melhor dizendo, né? Aqui nós temos uma pirâmide triangular, certo? Que nós podemos chamar também de tetraedro. Aqui pirâmide hexagonal, porque a base é formada por um hexágono. E aqui nós temos um exemplo, né, de um ponto turístico de Paris, que também é representa aí, lembra, né, uma pirâmide. Ok, gente? Aí nós temos exemplos de pirâmides. Os corpos redondos. Você deve ter observado que nos prismas todas as faces são poligonais. Nos corpos redondos, essas faces não são formadas por polígonos, e sim por superfícies curvas. Existem três tipos de corpos redondos: cilindro, cone e esfera. O cilindro é formado por duas bases circulares congruentes e paralelas. Você pode pensar que o cilindro é uma analogia do prisma, porque ele possui duas faces, né, que são paralelas e congruentes. Só que no caso do cilindro são círculos. E a região compreendida entre essas duas bases é o que eu chamo de
cilindro. Então a diferença é que as tampas do cilindro são círculos e não polígonos. Só que não se esqueça, corpo redondo, em particular o cilindro, não é poliedro, porque as faces não são poligonais. Então aqui, gente, você tem um exemplo de cilindro. Você tem uma altura, que é a distância entre as bases, você tem a face lateral, você tem as tampas, que são as bases, e assim por diante. E os exemplos não faltam em nossa vida, né? Aí você tem uma tora de madeira, vela também lembra, né? Um cilindro, a lata de óleo, né? Que a sua mãe utiliza para fazer comida e assim por diante. Então aí os cilindros estão bem presentes em nossa vida cotidiana, gente. Agora o cone. Já o cone é um corpo redondo formado por uma base circular e um ponto fora do plano que contém essa base, chamado de vértice de cone. O cone é formado por todos os segmentos de retas que possuem uma extremidade nesse vértice e outra em um ponto qualquer do ciclo da base. Então, gente, o cone, ele é mais ou menos uma pirâmide, só que no caso é um poliedro, porque a base dele, gente, é um ciclo, mas você pode pensar assim, que o cilindro é uma extensão, né, uma analogia ao prisma, e o cone é uma analogia a uma pirâmide, porque ela possui uma base, possui um ponto fora dessa base para os quais concorrem as faces laterais e assim por diante. Então observe, gente, ó. Aí nós temos a representação clássica de um cone reto, né, em que a projeção do vértice se dá no centro do círculo da base. Você tem ali o raio da base, né, já que a base é um círculo, ele vai ter raio, vai ter diâmetro, vai ter comprimento de circunferência, assim por diante. A altura seria justamente a distância do vértice à base. Então essa carinha aí, gente, é o formato clássico de um cone. E exemplos não faltam. Uma casquinha de sorvete lembra um cone, certo? Muitas luminárias lembram cones também, e assim por diante. Então agora vamos ver a esfera, gente. A esfera é formada por dois elementos. Um ponto P qualquer do espaço e um número real positivo. Definiremos como esfera a união de todos os pontos do espaço que estão a uma distância igual ou inferior a esse número de P. A superfície esférica é, no caso, formada pela união de todos os pontos que estão exatamente a essa distância do ponto P. Então, gente, tem um ponto no espaço. Então, o que vai acontecer? A esfera é formada por todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a uma medida de raio, que eu falo raio da esfera. Então, exemplos de esfera, gente, ó. O exemplo clássico, né? Você tem a superfície esférica, que são os pontos que estão a uma distância constante do ponto central O, que eu falo que é o raio da esfera. E aí você tem, né, exemplos que não faltam. Uma bola de futebol representa uma esfera, né? Se aproxima de uma esfera. Vários objetos decorativos também são em formatos esféricos. Algumas frutas são em formatos que lembram esfera, né? Como a laranja, por exemplo, o limão e assim por diante. Então a definição de esfera é essa, gente. É a união de todos os pontos que estão a uma distância, né, menor ou igual a um ponto central que eu chamo centro da esfera. Então, voltando aqui para mim. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aí relembrado os conceitos de pirâmide, prisma, aprendido um pouquinho mais, entendido melhor como é que fica, como é que são as propriedades que definem esses elementos. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista novamente essa aula, bons estudos e até a próxima.